Olá, pessoal. Professor Fabiano Ferreira aqui para mais um conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre as sapatas, que são estruturas, né, de concreto que são bastante utilizadas no nosso cotidiano de construção. Primeiramente, o que são sapatas? A sapata, segundo a norma, é a parte mais larga e inferior de um alicerce. Ela é definida como um elemento de fundação superficial de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim. Além dessa, a NBR 6118 define que sapatas são estruturas de volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de fundação, no caso de edificações de fundação direta. Entre outras palavras, ela é de extrema importância porque ela faz a sustentação do peso da construção, aumentando a distribuição da carga no solo. Assim, a segurança e a resistência dos mais variados tipos de obra passam a estar garantidas. No geral, ela tem a base em planta quadrada, retangular ou trapezoidal. A utilização é indicada caso as sondagens de reconhecimento, né, a famosa sondagem SPT, do solo indique a presença de argila rígida ou outras situações de solo que sejam favoráveis à utilização de fundações diretas. Então, aqui são alguns exemplos de sapatas, no caso aqui são imagens de sapatas isoladas, né? A gente vê aqui a disposição das armaduras, bem como a cava, né, no solo. Bem, mas e quais são os tipos de sapatas? Nós temos basicamente quatro tipos, né? Nós temos a sapata isolada, que é a mais comum, que é um elemento de concreto, que tem a forma piramidal, né? A forma, digamos assim, 3D dela é piramidal, é um tronco de pirâmide, sendo que em planta a sua forma em geral é quadrada ou retangular. E esse tipo de sapata recebe as cargas diretas dos pilares, né? Na realidade, as formas que a sapata isolada pode ter em planta são muito variadas, mas a retangular é a que é a mais comum de todas. Como elas ficam isoladas, essas sapatas são interligadas por meio de uma estrutura chamada baldrame, né? Antigamente tinha muito o costume de se construir casas diretamente sobre baldrame. Hoje a gente sabe que não é muito recomendável, né? Até porque a gente não tem como garantir a rigidez suficiente do solo. Então, as sapatas são sempre indicadas, mesmo em caso de construção de edificações térreas. Então, a sapata isolada, ela trata-se de um dos tipos de fundações superficiais mais simples e mais comuns na construção civil. Mesmo assim, ela é indicada para a composição de fundações assentadas em terrenos firmes. É aquele caso. Muita gente antigamente construía só com baldrame, mas hoje a gente sabe que mesmo em construções em solo firme, a indicação de uma sapata é o recomendável, né? O outro tipo de sapata que nós temos é a chamada sapata corrida. Ela já não é tão assim comum a depender do tipo de construção. Mas ela é uma pequena laje corrida colocada ao longo da alvenaria que vai receber o peso distribuído das paredes, né? Esse peso ele vai ser distribuído por uma faixa maior do terreno. Então, a sapata corrida é aquela sujeita à ação de uma carga distribuída linear ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. O que ele quer dizer? Ou, ou essa sapata vai receber totalmente o carregamento distribuído das paredes, ou
Se não houver paredes, ela vai receber ao longo do mesmo eixo a carga de vários pilares de sequência. Esse tipo de sapato ela é comum em construções de pequeno porte, como por exemplo pode ser citada casas e edificações de baixa altura, galpões, muros de divisa e de arrimo, paredes de reservatório, piscinas, entre outros. Geralmente não há necessidade de utilização de máquinas especiais para escavação, assim como na sapata isolada, ela também é indicada para a composição de fundações que são assentadas em solo mais firme. É como eu falei, esse tipo de fundação vai depender muito do seu projeto. Digamos, se você tiver pilares muito próximos, é, e aí você ficar um conflito de uma sapata com outra, uma solução seria você fazer a sapata corrida, né? Então você teria uma sapata com mais de um pilar, ou então uma sapata que esteja segurando uma parede e etc. Por aí vai. Já a sapata associada, né, que ela é parecida com a anterior, ela é também chamada de sapata combinada. É aquela aquela comum a mais de um pilar, ou seja, ela transmite a ação de dois ou mais pilares. Então, na mesma situação que eu falei anteriormente, quando a gente tem dois pilares e a gente dimensiona uma sapata para cada um deles, e essas sapatas elas começam a entrar em conflito, né? Ou seja, uma invade a região da outra, você deve estudar o caso para ver se você não faz uma sapata associada ou uma sapata corrida, né? Isso aí vai depender muito do projeto estrutural. Que mais? Podemos definir que esse tipo de fundação superficial pode ser projetada ou, com ou sem uma viga de rigidez. Esse tipo de fundação ela é dividida em sapata associada retangular, alavancada ou trapezoidal. Tanto a retangular quanto a trapezoidal são sapatas geralmente utilizadas em divisas, quando o espaço é menor e que a dimensão é menor que a dimensão da mesma. Ou seja, quando a gente tem aquelas situações onde a gente tem aqueles pilares de divisa, de muro, e que a gente não quer escavar para o terreno do vizinho, ou que já temos uma construção existente que não nos permite fazer esse tipo de escavação, a gente precisa adotar uma situação chamada de fundação de divisa, né? No caso aí, a retangular e a trapezoidal, elas vão ser muito utilizadas como sapatas de divisa. E aí nós temos, de acordo com a NBR 6122, a sapata com viga de alavanca ou viga de equilíbrio. O que é isso? É o elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares, né, que são chamados pontos de carga, e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Da utilização de viga de equilíbrio resultam cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes. Ou seja, basicamente, ele é o tipo de fundação que é utilizada quando a base da sapata não coincide com o centro de gravidade do pilar. Normalmente, quando a gente projeta uma sapata, o centro de gravidade do pilar ele tem que coincidir com o centro de gravidade da nossa sapata, né? Porque as nossas cargas elas são transmitidas verticalmente para o solo. Então, quando isso não ocorre, né, é, é, a gente precisa fazer a nossa viga de alavanca. Então, desse modo, é criada uma viga, né, entre as duas sapatas, de maneira a suportar o momento fletor que vai ser gerado por uma excentricidade pelo fato dessa minha carga não estar centrada no centro de gravidade da minha sapata. Então, como ela não está centrada,
ela vai gerar uma excentricidade, e toda excentricidade é uma distância, ou seja, ela é um braço de alavanca que vai me gerar um momento fletor. E a gente sabe que nesse tipo de estrutura, né, que é uma estrutura de fundação, a gente deve evitar ao máximo os momentos fletores, né? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, a gente cria essa chamada viga de alavanca, né, de forma a compensar essa distribuição de cargas aí. Bem, e qual a importância das sapatas em uma obra? O uso das sapatas na construção civil, né, ela gera inúmeros benefícios. Um deles é oferecer um trabalho mais eficiente, já que são materiais construídos de forma direta no solo, dentro de alguma escavação. Além disso, as sapatas rasas são estruturas que aguentam maior capacidade de carga. Dentre as principais vantagens, né, do uso desse tipo de elemento são o baixo custo, né, já que você não precisa de uma mão de obra especializada e também não necessita de tantas formas. A rapidez da execução, né, já que basicamente é uma escavação, poucas formas, né, é um lastro muito simples de concreto que se faz ao fundo. A capacidade de construção, sem a utilização de equipamentos especiais, então eu não preciso de gruas, eu não preciso de escavadeira, eu não preciso de nenhum tipo de aparato maquinário especial para poder fazer. A capacidade de construção sem ferramentas especiais, então é o mesmo caso do item anterior, basicamente material simples de escavação. E, em resumo, é uma fundação em sapato, ela é bem dimensionada, né, e pode ser executada com pouca escavação e com baixo custo de concreto. Com relação a esse custo de concreto aí, o que normalmente a gente vê são as chamadas sapatas quadradas, né? Geralmente o pessoal concreta e faz ela um prisma mesmo, faz um prisma quadrado. Por quê? Porque isso aí agiliza a execução, você também não precisa de formas e como a nossa mão de obra não é tão qualificada, para eles é muito mais simples de executar esse tipo de sapato. Mas a gente sabe, né, quando a gente calcula em engenharia civil, a gente sabe que o custo dos materiais é muito alto. Então, quando a gente calcula essa sapata piramidal aí, que normalmente obra a gente chama de cuscuz, é justamente para evitar o consumo excessivo de concreto. Então, toda essa parte que você coloca a mais de concreto, que faria o prisma, né? É como se você completasse esse tronco de pirâmide aí, tudo isso aí gera um custo adicional de concreto, porque você não está executando apenas uma sapata, dependendo do prédio, pode estar executando aí 30 sapatas. Então, se você for somar na planilha, vai dar um volume até considerável de concreto. Então, é por isso que a gente sempre tenta executar a sapata tronco de pirâmide, né? Que na prática os nossos operários não querem fazer, mas é a mais indicada. Até porque essas áreas que estão acima aí, ó, do tronco de pirâmide são áreas que não recebem esforços. Então, esse concreto a gente pode chamar de concreto morto. Então, não é necessário. Mas, enfim, são polêmicas da construção. Não vamos nos atentar tanto a isso. E quais são as etapas de execução de uma sapata? É de conhecimento geral que a execução de uma sapata por parte de profissionais qualificados é uma tarefa um tanto quanto simples. Mas é preciso ficar atento ao fato de que uma sapata de cota mais baixa deve ser executada primeiro.
E de acordo com a NBR 6122, nenhuma sapata deve ter dimensão menor do que 60 centímetros. Então isso aí é de norma. Se você olhar uma sapata que tem uma dimensão menor do que 60, você pode dizer que já está errada. Então, a seguir, vamos conferir como é que funciona o processo de execução da sapata. Então, seguindo a orientação do projeto de fundações, a gente inicia a escavação da área que vai receber a nossa sapata até a nossa cota de apoio. Não está disposto aqui no slide, mas em alguns casos, né, quando você quer fazer um lastro mais certinho, você coloca uma lona preta no fundo. Logo após isso, você executa a compactação, né, do fundo e aplica a camada de concreto magro no fundo dessa cava. Em alguns casos você pode chapiscar as laterais, né, se você for fazer a concretagem direta, sem forma. E com relação a essa camada de regularização, que é o nosso lastro, ele deve ter no mínimo 5 centímetros de espessura. Essa função é de proteger a armadura da sapata contra a umidade do solo, tá? Então, com o nosso lastro pronto, né, com nossa cava preparada, o passo seguinte é aplicar. Isso aqui eu peço perdão, isso aqui eu acabei repetindo o passo anterior, mas depois no nosso lastro pronto, a gente coloca a forma, né, de delimitação, né, que é o espaço que a gente vai delimitar as nossas armaduras da sapata. E a gente também coloca os espaçadores na superfície de apoio para evitar que a gente perca o cobrimento do aço, né? Então a gente tem que garantir esse cobrimento mínimo aí, que no caso para estruturas de fundação, se eu não me engano, é 4 centímetros. Então, a gente, com a nossa forma no lugar, a gente insere a armação sempre obedecendo aos critérios de projeto. Feito isso, a gente coloca os nossos ferros de arranque, né, que são o que a gente também chama na obra do pescocinho do pilar, né, que ele vai ser o nosso ponto de apoio, né, onde a gente vai fazer a amarração da estrutura da armação do pilar, né, com a nossa fundação. Em alguns casos, as pessoas trabalham com pilares prontos, né, e fazem a colocação direta, né, dessas armaduras, né. Então, feito isso, a gente realiza a concretagem da sapata, né. Em alguns casos utilizam-se formas para garantir esse cuscuz aí. Em outros o pedreiro faz isso manualmente. E em outros ele nem faz, ele só enche a cava até a profundidade indicada, concretou e pronto. Então, depois que é feita a concretagem, a gente faz o reaterro da nossa sapata, garantindo assim o término da nossa execução. Então, eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Se gostaram, deixa aquele like, deixa aquele comentário e a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço a todos e valeu!